Estamos de volta com o programa Brasil Cristão ao vivo para todo o Brasil. Um prazer ter você aí conosco todas as tardes, viu? Evangelizando conosco, assumindo essa missão, né? Entendendo o que nós estamos falando aqui hoje. O tema do Brasil Cristão é muito caro para nosso coração, não é? Tenho sentido assim, um carinho especial durante esse programa, estou sentindo isso. Porque é um tema, Fernando, que as pessoas não falam, não é? E graças a Deus o Espírito Santo nos inspirou para fazer esse tema sobre as pessoas que têm atração pelas pessoas do mesmo sexo, que estão vivendo dramas sozinhos, perdidos, sem saber o que fazer, né? Onde se encontrar. E trouxemos aqui alguém que, com o seu testemunho, vai iluminar quem está em casa, com certeza, né? E sobretudo, né, toda a tua jornada é muito... importante, né? Mas nos emocionou muito quando você falou de Nossa Senhora. Nos emocionou muito. É e eu verdade. acredito que as pessoas que estão em casa, sem dúvida nenhuma, foram profundamente tocados. Para né? mim foi um puxão até de orelha, porque faz tempo que lá na minha família estamos trabalhando essa consagração, mas nunca, alguma coisa sempre acontece e é como se o São Luís falasse, viu, olha lá? Nossa. Que bom. É isso mesmo. Muito lindo, porque Nossa Senhora também, a gente vê nela a igreja, né, Fernando? Exato. E agora, eu acho importante a gente começar também, né? E aí nós vamos ter um super convidado para nos ajudar. A grande pergunta é, mas o que a igreja realmente fala a esse respeito? Qual é o posicionamento da igreja? Existe... o que o catecismo diz? Ou existem documentos a esse respeito? Quem sente atração por pessoas do mesmo sexo está fadada ao inferno? É isso que a igreja diz? Condenado, né? Você, por exemplo... Existe um caminho? E você em algum momento, você decidiu voltar. Sim. Mas quando é que você entendeu que, peraí, o meu lugar de fato é aqui que eu quero permanecer? Alguém abriu as cortinas e falou, não, Maurício, vem cá, a igreja vai te acolher? Como é que foi isso na sua vida? Isso, na realidade, foi uma inspiração de Deus, eu posso te falar, realmente. Não foi realmente uma pessoa que chegou e me falou alguma coisa. Eu procurei um sacerdote porque eu falei, eu preciso voltar. Eu fui pelo puxão de Deus mesmo, não foi por outro motivo. E aí, esse padre com quem eu me confessei, porque aí eu fiz uma confissão geral e longa, né? Porque eu fiquei vários anos afastado, fiz muita coisa errada. Então, esse padre abençoado, o padre Tiago Venceslau, ele era juiz canônico lá em São Paulo, ele foi um amigo que me indicou, e esse padre falou para mim, meu filho, tudo isso que você me falou não tem importância, porque Deus te ama, a igreja te ama, a igreja é tua mãe. A igreja é tua mãe, você tem a obrigação de ser santo, com a tua atração. Que sabedoria. Então, aquilo para mim foi... porque eu ainda fui com receios, né? Eu falei, Deus, eu vou dar esse salto de fé, mas me ajuda aí para não pegar um carrasco, né? E aí foi, nossa, foi a resposta mesmo. Jesus estava sentado no confessionário. Sim, era o próprio. Foi aí que você encontrou o Courage. Aí eu lembrei que eu estava na época da internet, né? Aí eu falei assim, eu não tinha mais 16 anos, que eu tinha que ir na biblioteca, procurar nas fichinhas, né, lá qual era o tema e procurar o livro que falava daquilo, ou a Barça, Enciclopédia Conhecer, tinha tudo isso. Eu fui à internet, porque nem o padre sabia, né, do que poderia. Ele foi muito misericordioso comigo, mas ele me falou, filho, eu queria tanto ajudar as pessoas, mas eu não sei de nada, né, que exista e por aí que possa ajudar pessoas com atração. E aí eu falei para ele, olha, padre, eu vou olhar na internet, eu também não conheço, eu estou fazendo esse salto de fé realmente porque eu sei que a igreja é verdadeira, eu sei que o que Nosso Senhor fala é verdadeiro, Maria é minha mãe, né? E eu falei, eu vou procurar, senão a gente começa. Eu lembro que eu até falei isso para ele, né? Senão a gente começa, padre. Né? As coisas da igreja não começaram assim, pelas necessidades que foram se apresentando. E aí fui para a internet, e aí encontrei o Courage. E foi muito engraçado, porque eu digitei assim, a minha pergunta lá. Eu falei, o que eu vou colocar aqui? Bom, eu não quero ser gay. Né? Foi o que veio na minha cabeça. Aí veio um monte de coisas, assim, evangélicas e tal. Eu falei, não, é possível. A igreja é muito rica. Né? A igreja tem 2000 anos de tradição, não é possível. Tem trabalho para
tudo quanto é tipo de pessoa. Não vai ter para pessoas com... e até eu não conhecia essa expressão, AMS, atração pelo mesmo sexo, para homossexual. Aí fui lá, cuidado católico, aí encontrei. Aí, eu coloquei em inglês. Exato. Eu coloquei em inglês. Aí eu procurei em inglês. Aí encontrei o Courage dos Estados Unidos. Então segura aí. Segura que a gente vai falar do Courage no próximo bloco, né, Exato, Fernando? exato. Porque agora nós vamos chamar a participação do Padre Cristiano, não é? Que o Padre Cristiano também ele vai se apresentar para nós, mas me chamou a atenção essa conversa dele com o padre, porque o padre falou para ele: Deus te ama, a igreja te ama e você tem obrigação de ser santo. Gente, eu adorei isso, porque acolheu daqui, mas já falou: olha, seu caminho é esse. Né? Exato. Então vamos chamar o Padre Cristiano para nós sabermos mais o que a igreja diz sobre isso, que os documentos da igreja falam sobre isso. Padre Cristiano, seja bem-vindo aqui no programa Brasil Cristão. Boa tarde, sua bênção. Deus abençoe, bom dia a todos, um grande abraço a vocês aí, ao Maurício também. Primeira vez que a gente se encontra desse jeito, né, Maurício? Virtualmente, Padre, é realmente um prazer recebê-lo aqui, não é? Nós estamos fazendo grandes amigos aqui no programa Brasil Cristão, né, Fernando? Graças a Deus, né, conhecendo mais a nossa igreja também, né, com todos os movimentos e cada novidade que quem passa por aqui traz para nós e para quem está em casa nos acompanhando. Padre, o Maurício, quando sentou diante desse sacerdote e fez essa confissão, o sacerdote disse para ele: Deus te ama, a igreja te ama e você tem a obrigação de ser santo. Eu gostaria de começar a conversa com o Senhor por aí, não é? Porque a igreja, aqui, ó, nesse livrinho amarelo, né, o Catecismo da Igreja Católica, quem quiser ler depois, a partir do número ali 2357, vai dar orientações para as pessoas que têm interesse, né, sexual pelas pessoas do mesmo sexo. Mas essas pessoas também têm obrigação de ser santos, porque todos nós somos chamados à santidade. Eu queria que o senhor começasse por aí, Padre, a participação do Senhor. Então, eu comecei esse trabalho com o Courage há 3 anos e foi um trabalho e um caminho que eu não procurei, chegou até mim. E foi muito a partir de, junto com o diretor espiritual, entendendo a necessidade daqueles que a gente já atendia. E tinha o desafio da atração pelo mesmo sexo. E o catecismo dava os nortes. O Papa Bento XVI, quando em 1986 escreveu uma carta de orientação sobre o cuidado com as pessoas homossexuais, nos deu um norte. Mas aquilo, para mim, ainda era uma novidade que eu entendia, tinha na ciência, mas não via ainda de um modo, algum lugar aquilo acontecendo, a não ser nas orientações da igreja e nas iniciativas de alguns padres. E foi muito interessante, porque eu me dei conta, encontrei o Courage numa entrevista na revista Mundo e Missão, que o Maurício deu, e eu enviei um dos meninos e começamos o trabalho. Ali abriu para mim, esse serviço abriu para mim um caminho de amor, onde a igreja, por meio do catecismo, por meio das orientações que já tem para esse cuidado, diz 2 ou 3 palavras muito específicas. Acolhida. Primeiro, uma acolhida na verdade e na misericórdia. Um filho que tem atração pelo mesmo sexo, ele precisa ser acolhido na verdade e na misericórdia. Não pode ser omitido a ele nem o abraço, nem o rumo que ele deve tomar. Depois também é interessante pensar que o Papa, quando escreveu esse documento em 1986, esse documento ele é uma joia rara da igreja. Aonde que a gente acha o documento, padre? É importante falar para as pessoas que estão em casa. Esse documento pode ser encontrado aonde? Não sabia que existe esse documento. Aonde que a pessoa pode achar? Então, hoje se você digitar lá, carta pastoral, cuidados pastorais com pessoas homossexuais, você acha na internet, isso fácil. No site do Vaticano? No site do Vaticano, exato. Eu não sei se existem hoje publicações mais dele, mas que você acha ali no site do Vaticano, você acha. A carta está toda ali em português para a gente poder ter acesso a esse documento. Que ótimo, excelente. Que grande maravilha. E esse documento, meu irmão, ele tem uma beleza que para mim é única.
o Papa fala da palavra cuidado autêntico. E o cuidado autêntico, ele consiste nisso, olhar para o irmão ou a irmã que tem atração pelo mesmo sexo e enxergar nele um filho de Deus. Enxergar nele essencialmente aquilo que o define, ser filho. Depois, você reconhece que tem atração pelo mesmo sexo, então passa a ter os cuidados que aquela atração pelo mesmo sexo vai pedir para viver o mesmo caminho de qualquer filho de Deus. Um filho de Deus não está isento do caminho da cruz, um filho de Deus não está isento do caminho da alegria, das festas, do caminho o filho de Deus não está isento dos rumos da liturgia, de nada. O filho de Deus tem um caminho que é para todos. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. O desafio é não tornar a atração pelo mesmo sexo é não dar o hiperfoco. É entendê-la como um desafio, mas não tem o hiperfoco, não dar o hiperfoco. E perceber que aquilo, atrás dessa questão, tem um homem, tem uma mulher que pedem cuidados e precisam de cuidados. A atração pelo mesmo sexo não é uma realidade que se compôs sozinha na história. A gente precisa buscar alguma razão, algum rumo. A igreja é muito cuidadosa em dizer isso, porque a gente não consegue precisar origem, porquês, mas pode precisar que, ao lado da pessoa que a gente está cuidando, a gente pode olhar para ela, rumar para o céu e dizer, vamos, a igreja estende a mão nos cuidados que são necessários. E os cuidados passam objetivamente pela palavra, pela Eucaristia, pela confissão, pela vida fraterna. E eu digo por um cuidado específico que nós precisamos retomar nesse tempo. Reencontrar o significado da palavra e do sentido da pureza. A pureza que encontra na amizade um amor ágape. E a amizade para os irmãos que têm atração pelo mesmo sexo, ela é uma realidade que precisa ser muito bem amadurecida e vivida, e precisa ser oferecida para dar amizade a esses irmãos, para fomentar amizades neles. Nós, igreja, todos nós que não carregamos a atração pelo mesmo sexo, precisamos oferecer isso vivo em nós. Ou seja, para ajudar o outro irmão, eu preciso me melhorar, me santificar, porque o melhor de mim pelo outro é a santidade de mim. Não? É o melhor de mim que ajuda o outro a experimentar, no meio dos desafios, o rumo da verdade e da misericórdia. Essa é a palavra da igreja, sobretudo nesses dois documentos, no catecismo e nesse documento. Né? O padre Cristiano, a Drica está com alguma coisa preparada aqui, mas eu quero chamar a atenção para esse binômio que o senhor nos apresentou aqui, sim, de verdade e misericórdia. Né? A harmonia entre verdade e misericórdia é que, de fato, vão fazer com que essa acolhida seja a acolhida de Cristo Jesus, né? Para esse irmão e para essa irmã. Porque, infelizmente, padre, no afã de querer mostrar-se como acolhedor, muitas vezes algumas iniciativas, ao invés de acolher, fazem a manutenção da pessoa no estado de treva, no estado de porque não apresentam a verdade. Porque não apresentam a verdade. E aí a verdade, a misericórdia sem essa verdade, ela é falsa. Não é, padre Por Cristiano? outro lado, a verdade sem a misericórdia também vai ferir mais a pessoa, né, que está nessa situação. Exato. Rigorismo, né? Eu me lembro, na primeira reunião do nosso grupo aqui, sem jeito ainda, com medo, e eu digo com muita simplicidade, com medo de me expressar para os meninos, com medo de errar um vocábulo, com medo de fazer talvez uma brincadeira que pudesse não significar fraternidade, ou não ser a construção de uma... O Maurício vai entender isso bem que eu estou dizendo. Não a construção de uma ponte de fraternidade entre nós, né? Um laço de fraternidade entre nós. Eu perguntei para os meninos assim, o que vocês esperam de mim? E eu ouvi dos primeiros aqui entre nós de Brasília, aqui dos meninos, padre, nós esperamos a verdade. Olha que coisa. E esse desafio para mim foi claro, né? De ir trabalhando com eles a verdade, mas perguntando para eles, como é que eu posso trabalhar a verdade com vocês? Então, a verdade, ela pode ser esquecida em qualquer cuidado que a gente dá a um irmão. Porque senão ela é omissão, senão ela é fantasia, senão ela torna o irmão
uma bolha de ar que, quando lida com a cruz, estoura. Ok. Sensacional. A verdade e a misericórdia. A misericórdia, ela, sem a verdade, ela torna o sujeito invertebrado espiritualmente. E é importante ter presente isso. E aí eu chamo a atenção para todas as expressões de cuidado com pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, que não levam em conta essa harmonia das duas coisas. Porque nós mentimos para os irmãos quando dizemos que é possível uma construção sem levar em conta de que ele, antes de ter atração pelo mesmo sexo, é um filho de Deus. Mentimos quando dizemos, levamos tão em conta a realidade da atração pelo mesmo sexo e nos esquecemos que ela é acidental, vamos dizer, entre aspas. E essencial é o fato dele ser filho. O que o define, muitos militantes de movimentos que não levam em conta, pedem acolhida, mas não querem a verdade, levam em conta, e o Maurício sabe bem disso, que a gente já passou por alguns apertos juntos, né, Maurício? Sim. Quanto a isso, eles dizem, isso me define. Não, isso não te define. O que te define é ser filho de Deus. Aleluia. O que te define é ser um homem com atração pelo mesmo sexo, que tem atração, mas o que te define é ser um homem filho de Deus. E esse é o desafio da gente construir uma vida fraterna, feliz. Sem verdade não há fraternidade, sem verdade e misericórdia não há construção justa do irmão para o céu. Né? Padre, padre... Acho que eu não estou errado em dizer isso não, né, Maurício? Não. De forma alguma, De Padre. forma É muito alguma. precioso isso que o Senhor está nos trazendo, é muito valioso, né? Esse programa tem que chegar a muitas pessoas, porque essa é a posição da igreja, essa é a posição da igreja. Meu Deus Esse é o coração da igreja em relação a todos os filhos de Deus que tenham quaisquer distúrbios dentro de si, qualquer situação que vive e que está enfrentando de drama, porque não só para as pessoas que têm atração para as pessoas do mesmo sexo, mas para quem é viciado em droga, para quem é viciado no álcool, para quem tem problema com a pornografia, para nós, para mim, para o Fernando, pessoas que vivem na luta pela santidade. A verdade e a misericórdia é para todos os filhos de Deus. Padre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, eu vou pegar aqui, porque no Catecismo da Igreja Católica... Oi, Fernando. Não, justamente isso. É importante as pessoas perceberem que isso que o padre está falando está presente no Catecismo. Acho que nós temos até como colocar o número aí na tela e ler junto com quem está em casa. Ô, diretor, eu vou pedir para você colocar o número 2358. 2358, que é exatamente isso que o padre trouxe, só que aqui, ó, no Catecismo da Igreja Católica, ó, um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação, objetivamente desordenada, constitui para a maioria uma aprovação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa da sua condição. Eu quero aqui, Padre, pedir ao Senhor, Padre Cristiano, que o Senhor, porque aqui o Catecismo da Igreja Católica, ele diz o seguinte, também agora nós vamos para a parte da verdade, tá, gente? Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Quando o Catecismo da Igreja Católica fala que existe discriminação injusta, ele está dizendo que existe discriminação justa, que é onde nós ali não podemos, como você falou, você ia na igreja, mas não comungava, porque você sabia que estava, quando você estava na prática, né? Sim. Tendo as relações ali com pessoas do mesmo sexo. Eu queria que o padre falasse um pouco sobre isso, padre, que existe até onde a igreja acolhe, mas olha, você é obrigado a ser santo, você também é chamado à santidade. Então a igreja não vai ministrar para você esse sacramento, por que isso? Fala um pouquinho sobre isso para nós. Padre Cristiano, só antes do senhor comentar, eu acho importante, né? Porque a igreja usa o termo discriminar, mas esse é um termo filosófico. E se nós não usamos, se nós não valorizamos o termo corretamente,
né? A gente usa ele de modo desgastado. Discriminar algo... A gente até falou sobre isso. A gente falou aqui, muitas né? vezes aqui no Brasil Cristão, mas é bom Vale a que pena com o repetir. padre a gente repita. Discriminar algo é mostrar a diferenciação. Por exemplo, eu tenho aqui um copo e uma xícara. Eu discrimino os dois. Isto é um copo, isto é uma xícara. Eu não estou emitindo nenhum juízo de valor a respeito da bondade ou maldade dos dois. Eu estou diferenciando. Diferenciando, né? não é rejeitando ou condenando ou qualquer outra coisa. Exato. A discriminação injusta, ela aí é uma outra coisa, né? Então, agora, padre, só com essa colocação, o senhor pode, Obrigada, por Fernando. favor, responder aquilo que a Adriana colocou. Eu queria ressaltar um versículo do Evangelho, que eu não me lembro bem exato onde está, mas ele diz assim: sede santo como vosso Pai do céu é santo. Quando Cristo nos dá essa palavra, ele nos nivela pelo alto. Ele faz ver que mesmo que o pecado tenha me desordenado, ele me ordena pelo patamar do céu. E o amor, o amor autêntico, é o amor que é vivido na Trindade, e eu sou chamado a viver na Terra, assim como na Trindade. Então eu preciso mergulhar nesse amor e entender que esse amor não é uma coisa subjetiva dentro de mim. É algo que é uma verdade fora de mim, derramada em mim e que me orienta. Eu fui criado desse amor. O pecado desordenou essa criação e o amor vai reordenar essa criação. Aí é preciso ouvir a igreja. Aí é preciso estar atento em seguir o que a igreja propõe. Muito se critica quando a igreja ensina que o caminho para o céu é vencer o pecado que desordena o homem. O céu é um lugar onde se ama. O pecado desordena a capacidade do homem de amar, tira o homem do amor. E aí é preciso que a igreja mostre para o filho que tem atração pelo mesmo sexo que, nesse sentido, não tem diferença de quaisquer outros filhos. É um chamado ao céu com uma cruz específica. É um chamado ao céu com uma cruz que vai pedir um cuidado especial, que vai pedir uma acolhida, como diz o catecismo no momento da explicação, uma delicadeza. Mas é preciso discriminar o que na vida que se leva é expressão, discriminar no sentido de descrever, mostrar, apontar aquilo que é mal, ou seja, que afasta do convívio do céu, e aquilo que é bom, aquilo que associa você ao céu. Esse mistério de aproximar, vamos dizer assim, o irmão dessa verdade, não dói. Quem de nós não sente dor quando é corrigido em algo que precisa ser ajustado? Todos nós. Na conduta, no pensar, nas posturas. Mas ninguém está dizendo... Por isso é que o amor vem junto, a verdade vem junto com a misericórdia. Porque a misericórdia é a tradução do amor que toca a miséria da desordem. E ordena pela verdade que eleva. Entende? Sensacional, Exato. Padre. É exatamente isso. Né? Padre Cristiano, nós temos pessoas nos assistindo agora, pais e mães, que estão com seu filho adolescente, jovem, provavelmente muitos vivendo essa situação como um dilema. Eu queria que o senhor pudesse dirigir uma palavra aos pais. O pai está se perguntando o que eu faço. Então, o que o senhor diria para esses pais? Fala um pouquinho do Encourage também, padre, por favor. Claro. Essa pergunta a gente enfrenta nas reuniões das famílias, que a gente já tem uma célula. Existe o Encourage, que se tem o Encourage para os que têm atração pelo mesmo sexo, existe o Encourage para as famílias que têm e amigos que têm alguém, uma pessoa querida com atração pelo mesmo sexo. Existem células do Encourage também. Então, nós temos uma aqui em Brasília e é muito interessante lidar com essa pergunta, o que eu faço? É a pergunta mais comum, né? Maurício fez uma live espetacular outro dia sobre esse tema, não foi, Maurício? Foi. Acho que vale a pena que depois quem quiser olhar lá na página do Instagram. do Brasil. O Instagram do Courage Brasil. Obrigado, Maurício. No Instagram, essa entrevista está lá, eu acho que está arquivado, se não tem o Maurício pode indicar.
Mas eu digo para vocês uma coisa muito simples. O que eu faço, você pai, você mãe, que percebeu, ou se deu conta, ou descobriu que o seu filho tem atração pelo mesmo sexo, eu não vou omitir uma coisa. Essa realidade, ela não encontrei ainda, em algum momento, não encontrei ainda um outro modo de descrever. Ela parece que tira o chão, porque é uma realidade para a qual pai nenhum e mãe nenhuma se prepara. Parece que os pais e mães e amigos, eles ficam sem saber o que fazer. Mas é preciso, nessa hora, entender que o desafio do filho amadurece os pais. Porque a melhor resposta para o filho é sugerir, é um amor renovado que equilibre verdade e misericórdia. É um amor, e aí eu digo, as famílias que educaram os filhos numa fé clara, sólida, objetiva e amorosa, vivida com uma caridade muito clara, os filhos que têm atração pelo mesmo sexo, eles podem até viver os dilemas da desordem da atração, viver os dilemas das confusões do buliço do mundo, mas eles têm a raiz que os pais deram. E nessa hora a gente precisa ter a paciência de ouvir, precisa ter a paciência de compreender o momento, compreender as necessidades, compreender a maturidade e ajudar a viver o caminho dele, da verdade que ele está trazendo dentro de si, porque ele não pode omitir que tem isso seria uma fantasia. A igreja, nesse sentido, não fala de regressão. Eu vejo muitos pais dizendo, eu tenho que curar meu filho, eu tenho que regredir meu filho. A igreja não prega a cura. Ela não prega a cura porque ela também não sabe a causa. E mesmo que soubesse a causa, será que a cura seria o melhor remédio? Nesses casos, a igreja sempre diz a mesma palavra, ama, renova a caridade, dispõe-te de novo a se converter para ter mais raiz o amor que você deu aos seus filhos. Às vezes, um filho com MS traz a MS, a cruz do filho, traz Deus tira um bem dessa cruz. Por mais que ele não queira essa cruz para o filho, ele amadurece porque ele exige um amor mais profundo, exige um amor com mais raiz por parte dos pais. Às vezes tem muita gente que tem preguiça de amadurecer. E aí é preciso ajudar, é a hora da igreja estar ao lado, chorar com os pais, rir com os pais, redescobrir o filho com os pais. É lindo. Trazer o filho de novo para o colo, entende? Sim. Redescobrir o filho com mais amor. Gente, olha, Padre Cristiano, eu estou aqui louvando a Santa Igreja por ter um sacerdote como o Senhor. Bendito seja a Santa Igreja que tem um sacerdote como o Senhor, né, Fernanda? A gente se olha aqui e fala, que maravilha, né? É muito bom ouvir isso na boca de um sacerdote. É exatamente esta posição da igreja para todas as pessoas que se encontram nessa realidade. Padre... Eu estou ouvindo o Padre Cristiano, vou tocar em você agora. Eu estou lembrando do Padre Léo. Não é? Ouvindo. Porque era... Muito honrado, me sinto muito honrado. Exato. É um coração... Você ouviu, né, Maurício? Você ouviu essa? Ouvi. É porque depois, Maurício e eu somos muito amigos. E depois a gente, quando troca as estratégias de construção de respostas de amor para os irmãos, aí eu falo, Maurício, você precisa ser mais maluco. O Padre Léo falava isso. Ele fala mesmo. Maurício não. O Maurício falava assim, não, vamos ser quadradinho. Quadradinho é teatro, né, Maurício? Que legal. Porque ele é mais tradicional em alguns pontos do que eu. Eu só gosto mais do... Aí gera o equilíbrio, Padre. Né? O equilíbrio está aí. Padre Cristiano, nós estamos assim encantados com a sua presença aqui no Brasil Cristão. Vai ter que voltar muitas vezes, né? O senhor já sinta-se parte da nossa família, porque o seu telefone vai tocar muitas vezes, né? Como convidado para participar aqui conosco. Deus abençoe o senhor, a sua missão. Obrigada pelas sábias palavras que o senhor trouxe para nós nesta tarde. Eu tenho certeza que quem está em casa acolheu essas palavras como sendo as palavras da igreja, porque é isso que nós queremos também. Muito obrigada, viu? E dá uma bênção para nós antes do Senhor ir. Olha, eu dou essa bênção a vocês e peço muito a Deus uma providência. Coração divino de Jesus, providenciai sacerdotes que acolham o chamado a cuidar especificamente de pessoas com atração pelo mesmo sexo. Amém. Porque é um desafio
a discriminação negativa, só para dizer essa palavra, ela é muito grande, muitas pessoas têm medo de aproximar-se do serviço e serem associadas. Mas eu me lembro do Frei Hans que me dizia assim, se não se aproximar, não vai saber como cuidar. Então eu dedico essa bênção a vocês e a todos os padres, para que Deus providencie entre o clero pessoas que acolham o cuidado e o chamado de cuidar desse apostolado e do caminho da verdade e da misericórdia. Desça sobre vós e permaneça para sempre. Por intercessão de Maria, Torre de Marfim, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, Padre. Até a próxima vez aqui no Brasil Cristão. Tchau, Padre. Abraço. Tchau, tchau. Vamos dar uma olhada. Que maravilha. Né? A gente tem um vídeo para mostrar. Nós falamos do Courage, né, Fernando? Quem está em casa está curioso. Exato. O que é o Courage? A gente vai falar daqui a pouquinho, mas antes vamos mostrar para você, só para você ter um gostinho, e no próximo bloco nós vamos falar sobre isso. Olha aí. O que a igreja ensina sobre a atração pelo mesmo sexo? O que alguém que sente atração pelo mesmo sexo deve fazer? O que a igreja diz dessas pessoas? Há lugar para elas dentro da igreja? Deus as condena? A atração pelo mesmo sexo é um castigo de Deus? Se tenho atração pelo mesmo sexo e não posso casar, o que devo então fazer? Posso ter amizades santas com pessoas do mesmo sexo? E se estou nessa condição, qual o apoio que a igreja me oferece? A resposta a todas essas perguntas se resume em uma só palavra: coragem. Coragem para enfrentar os desafios da vida. Coragem de saber que existe uma saída para essa situação. Coragem de se levantar e saber que não está sozinho neste combate. Coragem para acolher as graças que Deus tem reservado para você. Coragem para viver a castidade conforme nos ensina a Santa Igreja. Coragem para viver uma vida de oração e dedicação. Coragem para viver as lutas diárias pela santidade. Coragem para juntos alcançarmos nosso maior objetivo, o céu. Courage, um apostolado da Igreja Católica que oferece um caminho para as pessoas com atração pelo mesmo sexo. Conheça mais sobre Courage em nossas redes sociais e acompanhe os próximos vídeos no nosso canal no YouTube. Gente, vocês têm que conhecer, seguir, não é? No Instagram e no canal do YouTube, nas páginas, Facebook. Para divulgar isso, quanto mais melhor, não é? É um apostolado muito lindo, não é, Maurício? Que fez com que você estivesse sentado aqui hoje conosco, falando sobre esse assunto. Exato. E foi graças a ele que eu encontrei uma finalidade realmente para a minha vida. Porque, como eu estava falando eu falei de identidade, né? Me identificar como um homem que sente atração pelo mesmo sexo, mas que tem uma finalidade, que é amar a Deus, é louvar a Deus aqui nessa terra, para poder possuí-lo realmente no outro, né? Que é o que diz o catecismo. Mas aí eu percebi como eu poderia fazer isso. Né? Então, a minha vida hoje em dia é meu trabalho, né? Meus gatos e me dedicar aos meus irmãos, que é o mais importante. Né? Eu falo que eu dedico o resto do meu tempo para o meu trabalho, porque o meu tempo mesmo é para me dedicar para as outras almas. Assim, Nós vamos falar então sobre o Courage no próximo bloco, vamos fazer um intervalo. Você está participando conosco aí do programa de hoje? Né? A gente quer saber o que está acontecendo aí no seu coração, né? Com tudo isso. Partilha conosco através do nosso WhatsApp, 19 997 16 9915. Já já nós voltamos.